Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem de esperança que surge bem no meio de uma crise gigantesca. É uma história que encontramos lá no capítulo 33 de Jeremias. Bom, para começar, o mais curioso é que o texto não abre com um desespero nem nada disso. Pelo contrário, ele já começa com um convite bem intrigante para clamar e, assim, receber conhecimento de coisas grandiosas, coisas que estavam ocultas. Mas para a gente entender de verdade a força dessas promessas que vêm por aí, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o cenário. E olha, o cenário era bem sombrio. Pensa só, essa palavra chega para o profeta Jeremias enquanto ele está preso, confinado no pátio da guarda. Ele é literalmente um prisioneiro assistindo à queda da sua própria cidade. E a cena lá fora é de destruição total. As casas de Jerusalém, até os palácios reais, estavam sendo derrubados, tudo isso para tentar lutar numa batalha que, no fundo, já estava perdida. O texto é bem direto sobre o motivo disso tudo. Ele afirma que essa devastação era resultado da ira divina, que veio por causa da maldade do povo, o que acabou enchendo a cidade de mortos. Mas é aí, bem no meio dessa escuridão toda, que acontece uma virada de chave. O tom da mensagem muda, e muda drasticamente, apontando para um lugar de muita esperança. É aqui que a mensagem se transforma. De repente, no meio daquela ruína toda, surge uma promessa super impactante e poderosa de restauração completa. E o mais legal é que a promessa não é só de reconstrução física, de levantar muros, sabe? É um plano muito maior, um plano completo de renovação espiritual, social e nacional. O resultado final de tudo isso seria uma cidade restaurada que traria alegria, louvor e glória, a ponto de fazer as outras nações ficarem maravilhadas com a paz e a prosperidade que ela recebeu. O texto, então, começa a pintar um quadro bem vivo do futuro, criando um contraste chocante com aquele presente tão desolador. A promessa é de uma reversão total da situação. Um lugar que era um deserto silencioso e vazio se transformaria numa cidade cheia dos sons da vida, da alegria e da adoração de novo. E essa imagem de restauração não fica só na cidade não, ela se espalha pelo campo. A visão é de pastores cuidando de novo dos seus rebanhos nas montanhas, nas planícies e por todas as cidades de Judá. Tudo isso parece incrível, né? Mas levanta uma questão bem importante, sobre o quão certa era uma promessa dessas. Então, esse é o ponto. Depois de tanta destruição, como alguém podia ter certeza de que essas promessas iriam mesmo se cumprir? Qual era a garantia? A garantia estava na raiz de duas alianças que nunca acabariam. A primeira, uma linhagem real, sem fim, vinda de Davi. E a segunda, um sacerdócio contínuo dos levitas. Ou seja, a garantia era restaurar os pilares da nação. E para selar essa garantia de vez, o texto apresenta um argumento final, que é quase um desafio, e ele está ligado à ordem fundamental do próprio universo. E aqui vem a conclusão poderosa. A promessa é tão confiável, tão inquebrável quanto o ciclo do dia e da noite. É algo que simplesmente não pode ser quebrado. É tão certo quanto o sol nascer amanhã. Isso era muito importante, porque o povo se sentia rejeitado, sabe? Como se eles não fossem mais uma nação. O texto, então, confronta diretamente essa sensação de abandono. Então, o argumento final é decisivo. Duvidar da promessa seria o mesmo que duvidar das leis da natureza. A aliança está ligada às próprias regras que governam o universo. Se o dia e a noite continuam, a aliança também continua. Simples assim. E assim, este texto antigo nos deixa com uma reflexão muito profunda. Se uma promessa pode ser ancorada em algo tão constante, tão certo quanto o dia e a noite, o que isso nos revela sobre a verdadeira natureza da esperança, especialmente naqueles momentos mais sombrios?